essa lei não é para minha empresa. E eu já ouvi isso muitas vezes em muitas reuniões de prospecção, porque é muitas vezes a forma que o cliente tem também de, enfim, de se blindar, se proteger e dizer, não, eu não preciso me preocupar com isso, isso não é para mim. Então essa fala, ela vinha com uma frequência muito maior lá atrás. Hoje em dia, isso realmente tá, uma empresa que fala e que tem essa postura ainda, ela tá muito desconectada da realidade, tá? Isso é fato. Então a gente precisa entender que, peraí, não dá para seguir com essa afirmativa. Essa lei não é para minha empresa, não. Toda empresa precisa se adequar à LGPD. Obviamente que terá um projeto adaptado ao seu tamanho, à sua necessidade. Então, muitas vezes é um projeto bem mais simples, vai ser um projeto mais enxuto, que vai entregar o que a gente precisa, mas de uma forma mais assertiva. Agora, o fato de eu sou uma empresa B2B, não preciso me preocupar, eu sou pequeno, não preciso me preocupar, é uma grande mentira. Inclusive, a própria ANPD já se posicionou em relação a isso quando ela emitiu ali o regulamento sobre as pequenas e microempresas, dizendo que não, que ela obviamente vai exigir e vai cobrar adequações das micro e pequenas empresas dentro das suas necessidades, das suas características. Então ela colocou regras, ela colocou padrões, ela colocou limites para que a gente possa avaliar. Como que isso é feito? Isso será feito através da avaliação de se nós temos aí um tratamento de dados num volume significativo, que possa gerar algum risco. Obviamente que aí eu tenho um nível de exigência maior para essa micro e pequena empresa. Se eu sou uma micro e pequena empresa e eu não tenho um tratamento de dados tão significativo assim, eu tenho um tratamento de dados básico, eu terei flexibilizações, como, por exemplo, prazos, a dispensa de um encarregado, mas isso em momento algum quer dizer que essa empresa não terá que obedecer e respeitar todos os direitos dos titulares de dados e tudo que está previsto na LGPD. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Dentro da sua realidade, todos precisarão se adaptar. Todos precisarão se adequar dentro das características, do nicho, de tudo que envolve aquele projeto. Então, pegar um projeto, passar a régua e sair colocando tudo igual para todos, não é, obviamente, o ideal e não é o que a gente deve fazer. Agora, eu preciso entender que ninguém está à parte dessa legislação, bem pelo contrário, tá? Então, o que a gente coloca aqui? Que a lei, ela se aplica a todas as pessoas jurídicas de direito público ou privado que realizam qualquer operação de tratamento de dados, inclusive pessoas naturais. Então, a gente tem, por exemplo, o corretor de imóveis autônomo, o corretor de seguro autônomo, tudo isso nós temos aqui como exemplos de pessoas naturais que realizam tratamento de dados. E realizam tratamento de dados com fins e objetivos financeiros, portanto, eles precisam estar adequados, sim. A Manuela está perguntando aqui qual é a recomendação da NPD. Eu não sei de cabeça aqui qual é o número dela, tá, Manuela? Mas se não me engano, ela já está no nosso material de apoio. Se não está, nos sinaliza que eu coloco lá para vocês, mas eu acredito que está, tá? Salvo engano, eu não me lembro de cabeça aqui qual é o número, mas é uma resolução que fala justamente disso, do tratamento de alto risco, como que deve ser feito, quais as empresas que se enquadram, as startups. Ela fala exclusivamente de empresas de micro e pequeno porte e fala ali das flexibilizações. A gente tem inclusive uma aula, Manuela, que fala detalhadamente sobre isso. Então, vocês podem acessar aqui nas aulas já gravadas do Hub da Proteção de Dados. De repente, tem gente aqui que é nova, que está chegando no nosso curso. Então, consegue acessar nas aulas do Hub essa aula que fala especificamente sobre essa resolução. Ó, a Valzira já nos socorreu aqui, que é a número 2. Eu não sabia se era 1 ou 2. Eu te confesso que lembrava, Valzira, que era bem inicial, mas não me lembrava exatamente qual era. Então, a Valzira já nos socorreu dizendo que é a resolução número 2. A gente tem no material de apoio, a princípio, temos também uma aula gravada exclusivamente sobre isso. Então, vale a pena dar uma olhadinha. E, de novo, ali ficou muito claro. A gente tinha essa boataria, a gente tinha essa ideia de que, se eu sou uma micro e pequena empresa, eu tô fora. Se eu sou uma micro e pequena empresa, eu não preciso me preocupar com isso. Não faz parte. E bem pelo contrário, faz parte sim. A gente precisa estar adequado à LGPD e precisamos obedecer todos os critérios lá previstos, os princípios, os direitos, direito de acesso, de retificação, de remoção, tudo isso.
ela só traz pequenas flexibilizações, como, por exemplo, prazo em dobro, para algumas situações, que é bastante razoável. A questão da dispensa do encarregado quando não tem um tratamento de volume significativo de alto risco. E aí a resolução lá te explica isso bem detalhadamente. Mas, ó, que legal, a Manuela tá chegando agora, então seja muito bem-vinda, Manuela. Tem bastante material lá para ti, tem uma aula sobre isso. Até te recomendo dar uma olhadinha, porque a gente falou ponto a ponto, tem material, tem tudo isso, porque é uma resolução super importante. Eu tô vendo aqui uns nomezinhos novos mesmo no nosso chat, deve ser do pessoal que tá chegando. Que bacana, sejam todos muito bem-vindos, tá? A Karine me perguntou aqui, Tatiane, vai descansar, professora Pessará. Eu já tô bem do Covid, tá, gente? Agora eu só arrumei um braço quebrado aqui. Mas tá tudo sob controle. Eu vi que teve um monte de gente que me mandou uma mensagem nas redes sociais entre ontem e hoje, que fizeram uma brincadeira aqui comigo, postaram no escritório. Eu me recuperei de Covid, mas voltei de braço quebrado, mas tá tudo sob controle. Agora, se Deus quiser, em breve, voltarei aí, vou tirar esse gesso e fica tudo 100%. Acontecem uns acidentes, né? Tomei um tombão aí no final de semana, mas nada grave. A Karine me perguntou o seguinte: o que dizer quando o empresário fala que não quer, quando ele fala que não, para não se adequar, ele tá meio erradinho aqui, acho que deu um erro de digitação, dizendo que não vai dar nada. As fiscalizações têm acontecido por parte da NPD, dos sindicatos, PROCON, etc. Pois então, Karine, a gente vai trazer aqui alguns exemplos. Então, sim, a gente tem fiscalizações acontecendo, não ainda da própria NPD, mas eu gosto de deixar muito claro que o nosso maior agente fiscalizador não é a NPD, é o próprio titular de dados, né, gente? Ele que faz, de fato, essa virada, essa cobrança, essa exigência. Eu gosto de fazer um comparativo muito com o próprio CDC. O CDC, a gente fala que tudo deu certo, que, né, as empresas levaram a sério, de fato é uma legislação que pegou muito bem, justamente porque os consumidores passaram a exigir tudo isso. Agora, os titulares de dados, há uma semelhança muito grande. O maior agente fiscalizador é o titular de dados, que é essa pessoa, né, que está ali com os seus dados sendo tratados por uma empresa e que ela quer um mínimo de transparência, um mínimo de segurança, um mínimo de acesso, enfim, ela quer exercer os seus direitos. Então, a gente precisa, sim, ter essa visão para que as coisas, de fato, funcionem, tá?